quando nós vamos ler apenas um versículo e no decorrer da palavra, da mensagem, nós vamos ler outros textos. Mateus capítulo 16, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, aonde há mais de 15 anos, meu Pai, nós se reunimos para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, bendizer ao nome do Senhor, se prostrar diante do Senhor, reconhecendo a nossa total dependência da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão. Nesta noite, ó Pai amado e maravilhoso, eu peço ao Senhor que o Teu Santo Espírito que habita na igreja, porque Ele veio para estar para sempre conosco, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não crê. Mas a tua igreja crê no Senhor, a tua igreja foi regenerada pelo teu Espírito, e o teu Espírito veio para habitar para sempre conosco, e habita em nós. Que nesta noite o teu Espírito fale ao nosso coração, através da tua palavra que foi lida, e outros textos que nós vamos ler, e que nesta noite possamos ser alimentados pela tua palavra. Que nesta noite cada um aqui, Senhor, seja alimentado pela Tua palavra. Que nesta noite cada um aqui, Senhor Deus amado, seja consolado com a Tua palavra. Que nesta noite cada um aqui, Senhor Deus amado, seja fortalecido com a Tua palavra. E que cada um de nós, nesta noite, saiamos daqui, ó Deus, mais forte no Senhor, mais feliz, mais alegre, consolado pelo Senhor, e que possamos, ó Deus, prosseguir, ó Deus, seguindo ao Senhor, porque esse é o teu convite. Segue-me. E nesta noite, Pai, nós vamos aprender contigo o que é o seguir ao Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço nesta hora. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O seguir a Cristo. O que é seguir a Cristo? O que Jesus quis dizer aos seus discípulos com esse desafio? Porque isso aqui é um desafio de Jesus, né? Jesus diz: segue-me. O que isso significa? Estamos nós de fato seguindo a Cristo? O que isso significa? Meus irmãos, nós neste mundo, nesta terra, sempre recebemos alguns convites, né? Alguns convites. Um convite para uma festa de aniversário, um convite para um passeio, um convite para o cinema, um convite para ir passear numa praça, um convite para um trabalho também, alguém me convida, vem trabalhar comigo, um convite para fazer uma sociedade. Mas esse convite aqui de Jesus é o convite mais importante que tem. Esse convite aqui é diferente daquele convite que ele fez lá em Mateus 11, 28. Lá em Mateus 11, 28, todos os ímpios, para o mundo inteiro, ele lançou o convite lá em Mateus 11, 28. Lá ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Então, um convite para todos os cansados. E nós sabemos que todos os pecadores estão cansados com o fardo do pecado. E nós sabemos que nem todos, aliás, a maioria, não aceita esse convite, não quer esse convite. Assim mesmo, vivendo uma vida cansada do pecado, vivendo uma vida dissoluta, na perdição, no mundo, mas assim mesmo não quer aceitar o convite para a salvação. Prefere continuar no pecado, prefere continuar nas orgias, prefere continuar dizendo assim: eu sou dono de mim, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu não aceito que ninguém venha me guiar, me pegar pela mão e me guiar, porque eu sou muito grandinho já. Não tem umas pessoas que falam assim? Não tem filho que fala assim com o pai, com a mãe? Tem filho que fala assim: ó, eu já sou de maior, eu já sou bem grandinho já, eu não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Então, muitos que ouvem a palavra de Deus, muitos não querem aceitar o convite para a salvação, porque ele diz assim: não, eu quero fazer a minha vontade. Esquece essas pessoas que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, que essas pessoas, na verdade, elas estão seguindo outro espírito, elas estão seguindo um espírito enganador, ela é guiada pelo espírito mau, ela é levada pelo espírito maligno no caminho da perdição, no caminho mau, no caminho da morte. Jesus lança um convite lá em Mateus 11:28 para que essa pessoa venha para o caminho da vida, o caminho da verdadeira paz, o caminho da verdadeira alegria, o caminho do verdadeiro prazer, o caminho que conduz ao céu, que é Jesus. O próprio Jesus diz lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas essas pessoas não querem aceitar esse convite de Jesus, porque sei que a Jesus requer compromisso. Sei que a Jesus, quando a pessoa ela aceita o convite para a salvação, em seguida Jesus tem esse outro convite aqui. Ele diz: segue-me. No primeiro lá em Mateus, ele disse: vinde a mim, vinde, porque os pecadores estão distantes, estão longe, precisa vir a Jesus para ser salvo. Mas depois que ela vem a Jesus, depois que ela está com Cristo, depois que ela depositou o fardo de pecado aos pés de Jesus, e Jesus tirou, agora Jesus está lançando o segundo convite. Esse convite agora é para os salvos. Esse convite agora é para aqueles que querem realmente aprender de Jesus. É aqueles que agora vai pegar o fardo de Jesus, a cruz de Jesus. Pois no convite lá em Mateus 28, aliás, Mateus 11:28, Jesus disse: vinde, aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, você vai deixar esse fardo de pecado, mas agora você vai pegar um fardo leve. É agora, nesse exato momento, que Jesus diz: segue-me. Para você que aceitou o convite para ser aliviado dos seus pecados e para achar descanso para a sua alma, é necessário que agora você siga a Cristo. É o segundo convite. E esse convite aqui é muito importante. Esse convite aqui é só para aqueles que creram em Cristo, que foram regenerados, que receberam a palavra de bom grado no coração. Agora eles precisam seguir a Jesus, ou seja, ter um compromisso com Jesus, andar
com Jesus. E o que isso significa? Em primeiro lugar, meus irmãos, seguir o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Temos que olhar para Cristo. Então, Jesus, ele foi batizado. Jesus desceu as águas do batismo. Então, a pessoa que vem a Jesus, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, elas precisam também se submeter ao batismo. Jesus desceu ao Rio Jordão, simbolizando assim morte, né? O batismo tem um significado também de morte para o mundo, morte para o pecado, morte para a vida material, né? Então Jesus, ele desce ao Jordão e é batizado. O crente também precisa ser batizado. Eu quero enfatizar isto porque alguns dizem: não, eu entreguei a vida para Jesus, mas eu não quero ser batizado, porque eu já fui batizado um tempo atrás, né, lá na igreja romana, eu fui batizado lá, então não quero mais ser batizado. Só, meus amados irmãos, que é necessário ser batizado. Primeiro que Jesus foi o exemplo, ele não precisava ser batizado, mas para que se cumprisse a Escritura, para que ele fosse um exemplo para nós, para os seus discípulos e para a sua igreja, até porque o próprio Jesus, depois da sua ressurreição, ele deu a ordem para os seus discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele foi o exemplo. Ele se humilhou também. Ele não precisava, porque ele é Jesus, o Filho de Deus, não era pecador. Mas ele disse para o próprio João, quando João disse: eu que preciso ser batizado pelo Senhor e tu vens a mim, e Jesus disse: faça isso, para que se cumpra as Escrituras. Então ele se humilhou, como fala em Colossenses, até a morte, e morte de cruz. Ele deu exemplo. Portanto, você que está aqui nesta noite, que já entregou a vida para Jesus, que ainda não foi batizado, então você precisa ser batizado. E nesse final de ano nós teremos batismo, como sempre fazemos todo final de ano. E você pode me procurar depois para nós conversarmos sobre o seu batismo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas o crente que segue a Jesus também, meus irmãos, deve seguir a Jesus na questão da oração. Jesus orava. Nós encontramos várias passagens de Jesus orando. Por exemplo, Marcos 1,35. Jesus estava orando e era de madrugada. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. Então Jesus orava. Nós seguimos a Jesus? Nós seguimos? Então sigamos nesse exemplo da oração. Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho pela madrugada? Talvez alguns aqui nunca se levantou pela madrugada para orar. Mas o crente sempre está se acordando de madrugada, sim ou não? Amém? Ou não? Ou você deita na cama e não se acorda mais, só quando o despertador lá lhe acorda? Não. O crente sempre se acorda de madrugada. E muitas vezes se acorda e fica sem sono. Que tal você orar? Mas melhor ainda quando você tem um propósito de falar assim: eu vou me acordar a tal hora e vou orar. E você que sai cedo para o trabalho, sai 5 da manhã, às vezes 4:30 da manhã, pessoas que trabalham no distrito, muitas vezes saem muito cedo. Então reserve aí pelo menos meia hora antes de você sair do trabalho para você orar. E assim você vai estar seguindo a Jesus nesse exemplo da oração. O crente também, meus irmãos, deve seguir a Jesus vencendo o quê? Vencendo as tentações. Vencendo as tentações.
Jesus venceu as tentações. E Ele venceu todas as tentações. Em Hebreus, por exemplo, fala, Hebreus 4,15, que Jesus foi tentado em tudo, mas Ele venceu. Ele não pecou, não cometeu nenhum pecado. Nós também, meus irmãos, devemos vencer as tentações. Os crentes são tentados toda hora, né? Primeiro que nós somos de carne e osso. As tentações de Jesus não era dele mesmo, não era da sua própria carne, mas era externa, o maligno. Jesus foi tentado pelo maligno. Quando ele foi batizado, ele foi ao deserto, levado pelo Espírito Santo para ser provado, tentado pelo maligno. Mas Jesus venceu o maligno. Mas nós, os pecadores, somos tentados por causa da nossa natureza pecaminosa. E somos tentados também pelo maligno. Mas em nome do Senhor Jesus, nós podemos vencer todas estas tentações. Amém, meus irmãos? Então, quando a tentação vier, lembre-se, o nosso Senhor também foi tentado. Você pode pensar assim, não, mas esse tipo de tentação aqui que eu estou passando, essa nem Jesus passou. Não, você se engana. Lá em Hebreus 4,15 fala que em tudo ele foi tentado. E é por isso que ele intercede por nós. Então saiba, você tem um Senhor no céu, que sabe o que se passa com você. Então na hora que você clamar a Ele, Senhor, me livra dessa tentação, Ele vai te atender na hora. E você vai vencer essa tentação no nome de Jesus. Mas, meus irmãos, devemos seguir também a Cristo na questão, meus irmãos, da unção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Todo crente deve ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor de coração, com hinos e cânticos espirituais. Devemos ser cheios do Espírito Santo, porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Os apóstolos do Senhor Jesus foram cheios do Espírito Santo. Os 120 irmãos que estavam lá em Pentecostes foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, 23 e diante, nós encontramos uma igreja orando em uma casa. E todos estavam orando, e todos foram cheios do Espírito Santo. E naquele dia ali, o lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles oravam assim, dizendo: Senhor, concede aos teus servos, para que com toda intrepidez anunciem a tua palavra. E aí o Espírito Santo de Deus desceu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque só assim eles poderiam ir por toda parte, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho da salvação, libertando os oprimidos, curando os enfermos e expulsando os demônios. O próprio Jesus, meus irmãos, o próprio Jesus, que era Deus homem, o próprio Jesus que era Deus homem. Tem pessoas que falam assim: não, Jesus era 50% Deus e 50% homem. Não, isso está errado. Ele é Deus homem. Alguns usam a expressão 100% homem, 100% Deus, mas a expressão certa é essa: Deus barra homem, Deus homem. Esse Jesus que era Deus e que era homem, esse Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo para poder vencer o maligno. Amém, irmãos? Quando Jesus é batizado no Jordão, o Espírito Santo vem sobre Jesus, e Jesus ali é cheio do Espírito Santo. E aí Jesus vai para o deserto orar, e ele passou 40 dias e 40 noites de oração. E durante esses
esses 40 dias e 40 noites, o diabo esteve ali tentando Jesus, e Jesus venceu o maligno, porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Que muitos não conseguem seguir a Jesus? Porque não vencem as tentações. E sabe por que não vencem as tentações? Porque não é cheio do Espírito Santo. É impossível vencer a tentação se não for cheio do Espírito Santo. É impossível andar com Deus se não for cheio do Espírito Santo. Então a primeira coisa, entregou a vida para Jesus, entreguei, amém, glória a Deus. Se submeta à primeira ordenança. Qual é? O batismo. Se interessa pelo batismo. Eu não entendo como é que tem pessoas que entregam a vida para Jesus, aí passa uma semana, 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas, passa 6 meses, passa um ano, e ele nunca pergunta assim: quando é que vão me batizar? Eu quero ser batizado. Quando o Senhor me converteu a Ele, eu ainda ia fazer 16 anos. Ele me converteu dia 1º de janeiro de 86. E dia 15 eu ia fazer 16 anos. A primeira pergunta que eu fiz para o meu primo, que foi ele que pregou para mim na casa dele, e eu entreguei a minha vida, foi lá na casa do meu primo. Quando ele terminou de orar por mim, eu vi ele com uma Bíblia de estudo. E eu disse: e essa Bíblia? Meu primo disse: é para a gente ler. Eu disse: eu não tenho. Ele disse: então pegue a minha. Ele me deu a dele, me deu a Bíblia. E eu peguei aquela Bíblia, e eu não parei mais de ler aquela Bíblia. E eu tive o prazer de andar com aquela Bíblia. E eu passei a frequentar tudo que tinha na igreja, meus irmãos. Era reunião de oração, era reunião de jovens, de adolescentes, culto de criança, culto da SAF, que era das mulheres. Eu estava lá na igreja. E eu ia a pé do Dom Pedro até a Alvorada 3. Lá do Dom Pedro, de perto da praça, lá onde minha tia morava, e eu morava com ela. Então eu ia a pé lá para a Alvorada 3. Não pegava ônibus. Tinha um ônibus que passava lá, mas demorava demais. E eu sempre fui meio apressado. Eu não fico muito tempo parado em ônibus. Se eu ficar 10 minutos para passar o ônibus, eu vou para outra parada, mas já não fico mais. Eu não gosto de ficar muito tempo parada de ônibus. Sou meio apressado, eu gosto de ônibus, né? Já vai pouca parada, porque naquela parada eu passei 10 minutos para passar o ônibus ainda, comprar outro. Irmãos, então eu ia a pé. Na verdade eu gostava de ir a pé, porque quando a gente está andando a pé, a gente fica vendo as pessoas, fica até orando. Irmãos, e não demorou muito tempo. Eu falei para o meu tio, que era o pastor. Eu disse: quando é que o senhor vai me batizar? Ele disse: está tendo aula de batismo. Você quer? Eu disse: quero. Eu quero me batizar. E eu participei de 4 aulas. E ele estava em dúvida se ia me batizar ou não. E ele disse: vai batizar fulano, ciclano? Eu disse: eu. Ele disse: você quer ser batizado? Eu disse: quero. Eu não aceitei Jesus, eu não ia ser batizado. Ele disse: tá bom, então faz o seguinte, a gente vai encerrar agora e você vai orar. Se você orar, você vai ser batizado. E eu orei. E eu quando terminava a minha oração, porque a gente foi criado na doutrina católica, e a gente sabe o Pai Nosso todinho e até o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então tudo entrou na minha oração. Estava chegando agora, Pai Nosso, credo. Só não Ave Maria, porque eu já tinha ensinado que não podia. Mas o credo, o Pai Nosso, entrou também na minha oração. E quando terminou, ele disse: você vai ser batizado. E eu fiquei feliz. E, além disso, irmãos, eu pedi um cartão de dízimo. Fui com o tesoureiro e disse: eu quero um cartão de dízimo. E ele até falou assim: mas tem certeza? Olha, o dízimo é assim, não é obrigatório. A nossa igreja também tem esse ensino, o dízimo não é obrigatório.
Eu disse, eu não sou crente, até não ser batizado, então eu quero também dar o meu dízimo. E eu passei a dizimar também. Amados irmãos, hoje nós encontramos pessoas que apenas vão à igreja, mas não quer ter um compromisso com Deus, não quer ter responsabilidade na casa de Deus. É necessário que você siga a Cristo também